gostaria de começar a minha conversa usando uma ilustração de um episódio que aconteceu. Um dos obreiros de nossa igreja do Rio de Janeiro chegou para o pastor e disse: "Pastor, o dízimo não me entra na cabeça." E o pastor respondeu: "Você está certo. O dízimo não foi feito para entrar na cabeça. O dízimo foi feito para entrar na sacola." É apenas para introduzir o assunto e dizer que muitas pessoas, às vezes, deixam de ser dizimistas por duas razões. A primeira delas é porque elas são avarentas mesmo. Elas não são generosas. A segunda razão é porque elas olham o mau uso do dinheiro, a malversação dos recursos da igreja, a ostentação, e isso tolhe o seu desejo de contribuir generosamente. Vamos deixar essas duas questões de lado e analisar o dízimo do ponto de vista bíblico. Primeiro, lá atrás, nos primórdios, no Gênesis, quando Deus chama a Abraão, ele vence uma guerra e depois se apresenta ao sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, e paga o dízimo. Convém lembrar que Abraão é o pai de todos os que creem, tanto judeus quanto gentios. Quando vamos para a Epístola aos Hebreus, lemos que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha princípio nem fim. Ora, se o sacerdócio de Cristo está vinculado ao sacerdócio de Melquisedeque, até no sentido metafórico, é lógico que também a prática do dízimo deve ser uma prática normal na vida da igreja. Só que entra a questão do período da lei. Nesse período, os dízimos foram instituídos para cobrir as despesas do templo, cobrir as despesas da tribo levítica, porque ela não teria nenhum direito a herdar nenhum pedaço de terra, ela deveria viver sob o trabalho e o esforço daqueles que deveriam sustentar os que estavam a serviço de Deus no templo de Israel. E as pessoas têm problemas exatamente nesse ponto. Só que na atual dispensação, o dízimo não tem essa conotação legal. Na atual dispensação, o dízimo tem a conotação da graça. É um ato de generosidade, é um ato de espontaneidade, é um ato de reconhecimento do que Deus faz por nós. Alguns costumam dizer: "Não, mas eu já entreguei a minha vida toda a Deus, tudo que eu tenho pertence a Deus e eu posso dar mais do que o dízimo." Geralmente é uma desculpa um pouco esfarrapada. Quando nós nos entregamos a Deus inteiramente, significa que tudo pertence a Deus. Tudo é dele. Tudo nos foi dado por ele. Na verdade, lá no Antigo Testamento, em Crônicas, diz de forma muito clara: "Tudo quanto nós damos a ti vem das tuas mãos", inclusive o dízimo. Então, se a nossa vida pertence a Deus, essa é uma razão a mais para contribuirmos com generosidade, com o dízimo, com as ofertas alçadas e com todos os recursos que Deus permita que possamos usar para o bem da obra, para a expansão da obra. Aí, para concluir, mas e aqueles que malversam os fundos da igreja? Esse é um problema deles. O nosso problema, o nosso desafio é cumprir o propósito de Deus e sermos generosos de coração. Então, dízimo
fala da nossa generosidade. Dízimo fala da nossa entrega. Dízimo fala que nossa vida pertence a Deus.